eu vou entrar na minha área, né? E eu fico pensando assim, porque o pastor Washington, ele sabe muito, assim, né? Eu fico até constrangida, às vezes, quando ele fala, assim. Misericórdia. Mas eu fico pensando, assim, que o sexo não é natural para ninguém, Maurício. Quem fala que a relação sexual é natural? É uma coisa muito complicada de se resolver. Então, assim, quando a criança, quando ela vai saber do sexo, não pode ter mentira primeiro. Você dá para ela aquilo que ela precisa naquele momento. Então, como o pastor Washington falou, é devido à idade maturacional, ela vai galgando lugares para receber aquilo. Mas, de repente, essa criança ela foi vítima de um abuso. E esse abuso não precisa ser o abuso propriamente dito, a concretização do ato. Mas ela viu filmes pornográficos, como nós vemos muitas vezes, né, pastor? Pais que chegam e falam assim, olha, meu filho estava dormindo. Não estava dormindo. Ele estava vendo aquela cena onde o homem estava tendo relação sexual com aquela mulher. Então, a criança ela começa a ter visões distorcidas do sexo. Às vezes, você está tendo uma relação sexual e você está fazendo alguma coisa que, para a criança, é anormal. Ela não tem idade para entender aquilo. E é violentador até. É violentador. Então, dependendo de como a criança ela viu, ela recebeu aquela imagem, aquele som que para você foi prazeroso, para a criança foi torturante. Quantas crianças chegam e falam assim que meu pai estava matando a minha mãe? Olha. Ela tem uma visão, então ela vai entrar na adolescência, o que seria associar o prazer à violência. É, uma das formas, não estou falando que todo mundo é assim, tá, gente? Não somos reducionistas, porque existem vários fatores. Uma pessoa que pode ter tido uma vida totalmente normal, padrão, uma família excelente, pode ser um estuprador. Ela pode desenvolver uma patologia, ela pode desenvolver, vai querer o mais, né? Por exemplo, desse jeito eu não sinto prazer. Tem pessoas que só sentem prazer, que é o masoquista, com fazer o outro me bater. Então, dor, assim, né? E tem contrato para isso. Depois a gente Agora, pode falar sobre isso, né? O Tem abuso contrato também pra isso. pode gerar um estuprador? Pode. Quem foi abusado? Pode. Mas a aí gente que eu tá queria falando. entrar, doutora. Eu queria que você colocasse o porquê disso acontece na cabeça do estuprador. Se ele tem tantas opções de conquista, o próprio abusado, ele tem opção de vida de falar assim, ó, eu vou enveredar para uma outra área. Qualquer um deles, por que ele decide violentar outra pessoa? Posso tentar, talvez, até trabalhar isso na área da prática? Então, a possibilidade é o desconhecido, o não permitido, aquilo que é velado ainda. Mas aí é a parafilia. Porque o que a gente está tentando, o que eu estou tentando construir é o caminho. Sim. Tá? Porque quando o pastor Washington fala, você já chegou no estuprador, mas ele teve uma história. Ele não nasceu assim. Ninguém nasce estuprador. Pois é, você falou que tem vários fatores, mas em linhas gerais, o que pode construir um estuprador? Nós estamos fazendo uma linha, porque o que acontece? Associado a esse desenvolvimento que pode ser normal ou não, a pessoa tem uma comorbidade, né? Que é uma parafilia. Ela tem sim um desvio, né? Nesse comportamento aí que não seria o dito natural. Ela sente prazer em ver o outro sofrer. No entanto, a gente sabe que com o estuprador, se a pessoa ela reage, ele vai sentir mais prazer, né? Quanto mais ela reage, na verdade é o forçar, trazer ao outro o sofrimento que ele mesmo tem. A sensação de ter o poder, o domínio, né? Isso. Deixa eu só chamar que ele não queria conseguir conquistar. Deixa eu só chamar o pessoal de casa. Nós estamos falando aqui sobre uma estatística que saiu essa semana em que foi revelado que no Brasil o número de estupros é maior do que o número de assassinatos dolosos, quando não há intenção de matar. Então, o pastor Washington Sá e a psicóloga Alessandra Lanza estão nos ajudando a entender um pouco por que desse aumento, né? Já que a gente não via tanto, algumas décadas atrás, falar tanto de estupro, né? E hoje, apesar de ser um crime hediondo, tem aumentado bastante o seu número, né? Inclusive nessa violência contra a mulher, contra o indivíduo do sexo feminino, principalmente, mas não somente. A criança, o menino também é muito abusado e há tentativa de estupro contra essas crianças. Você também pode participar, 3209-3301 é o nosso CAT, tecla opção 1 e interaja conosco, Twitter, @detudoumpouco.tv e também o nosso telefone ao vivo, 3253-3320. Pode responder, pastor. Então, dentro disto que a doutora Alessandra já falou, a psicóloga Alessandra já disse, essa construção, não necessariamente desembocando numa patologia, num distúrbio, numa CID-10 de psiquiatria, ele pode ter várias possibilidades. Então, por exemplo, aquela linha vermelha que é estabelecida socialmente. Olha, um comportamento sexual
padronizado pela sociedade, aceito comumente pela sociedade, porque não há uma regra científica dizendo que isso é o padrão para comportamento sexual, de acordo com tribo, com cultura, com situação e da época que vivemos, mas nós temos um conjunto de práticas. Opa, com animais? Não pode, não é legal. Então, independente da questão da parafilia, vamos construir a possibilidade de alguém que ele trouxe para ele situações que ele não conhecia. Então, ele teve prazer com um acesso à pornografia. Semelhante ao efeito da droga, ao êxtase, daquilo que começa, qual é o maior órgão sexual que nós temos? Cuidado você em casa, é o nosso cérebro, começa aqui na cabeça, nas possibilidades, naquilo que entra, nos gatilhos, o que temos armazenado na nossa memória e que desperta a nossa libido, o nosso interesse pelo assunto, ou pela cena, ou pela situação, fala, texto, que vai trabalhar a erotização, a sensualidade, o desejo e tal. Então estas possibilidades do oculto dependem da formação, como construiu-se essa identidade sexual e o interesse pelo sexo e quando chega nessa linha vermelha. Então ele acessa uma pornografia ou um outro gatilho e essas possibilidades vão se ampliando porque ele quer cada vez mais. Assim como o efeito da droga, ele quer cada vez sentir mais aquilo que ele já se acostumou com aquele padrão de prazer. E aí então ele vai para possibilidades que não eram consideradas por ele, até chegar em situações das parafilias e do estupro propriamente dito. Sim. É um comportamento aprendido também, porque se você ressignifica esse comportamento, tem como você mudar a situação. O problema é que muitas vezes nós estamos tão entretidos com essa modernidade do tudo agora para ontem, para hoje, que nós não vemos nos nossos filhos que eles já têm comportamentos assim. Crianças muito violentas com animais, crianças que fazem maldades excessivas com a criação, com o gatinho, com o cachorrinho, crianças que gostam de muita violência. Será que os pais estão atentos a isso? A criança ela já vai dando indícios que algo não vai bem, que alguma coisa vai desembocar nisso aí. Que o resultado vai ser ruim, né? Tem um seriado que passa nessas televisões abertas, não sei se pode falar, que é de um psicopata. E aí eu gosto muito do início, quando o pai descobre que ele já é um psicopata. Mas o pai, ao invés de canalizar a psicopatia dele para ele ser um escritor, uma romancista, um policial, ele canaliza para ele ser um assassino. Olha só. Todos os nossos comportamentos, eles podem ser desaprendidos, desde que haja um outro ali que seja insistente, que não desista. E que os pais devem ser atentos, então, a essa fase. Ou um professor, ou um pastor, ou uma pessoa que esteja ali e que veja. Porque muitas vezes nosso filho vai ficar na escola. Se você tem um professor que é comprometido com o ensino, com aquele aluno, ele vai ter com aquela criança o mesmo comportamento, ele vai enfatizar as coisas boas que ele aprendeu, que aquilo está errado, ele vai avisar para os pais. E o pai, igual você falou, se o pai não tem essa sensibilidade para notar, que a igreja, que o papel da igreja seja feito da melhor forma, a escola também. Agora, a gente voltando na questão do índice, né? O índice de estupros que aumentou muito nos últimos anos. Em países, eu não sei se vocês têm esses dados, em países em que não há essa sensualidade tão aflorada como no Brasil, apesar dessa sensualidade ser globalizada hoje, por exemplo, países árabes, onde as mulheres andam sempre tampadas, cobertas, como que é o índice de estupros nesses países? Só para a gente ver a influência realmente dessa sensualidade exagerada que existe no Brasil. Não sei se existe dados, eu nunca encontrei dados oficiais de organizações internacionais a respeito disso. Mas certamente a violência também nos países árabes ela é muito grande. Sim. Começa com a violência onde você coloca uma mulher apenas com os olhos aparecendo. E qual, por exemplo, poderia ser o gatilho deflagrador para uma atitude de violência sexual contra essa mulher? Talvez ver a panturrilha dela. Sim. Então aquilo que para o outro precisa ver, né? Uma mulher se relacionando com um animal, por exemplo, para aquele homem que vê um corpo todo tampado o tempo todo na rua e ele só vê a sua mulher desnuda em casa, mas na rua ele queria ver uma outra possibilidade. Talvez se ela sentou e levantou um pouco e apareceu a panturrilha, é um deflagrador para que ele então possa perseguir isto para aquela mulher. Para as muçulmanas, se elas mostram a panturrilha, ela tem o homem no livro deles fala que ela pode ser sim apedrejada ou estuprada. Meu Deus. Quer dizer, e no Brasil, então, infelizmente, você tem uma estatística que fala que o estupro é maior do que homicídios dolosos quando há intenção de matar. E isso tem que nos chamar a atenção para algumas coisas. Alguma coisa está errada. A gente tem que corrigir alguns comportamentos. Quais seriam as possibilidades? A gente não pode dever isso tudo também à sua vestimenta.
O nosso país é um país completamente tropical. Você vai em cidades litorâneas como o próprio Rio de Janeiro, é impossível você ver policiais com a roupa que a gente vê aqui em Belo Horizonte ou em São Paulo. Eles estão de bermuda, eles estão realmente com uma camiseta mais cavada, porque chega a ser desumano o sol de 40 graus na profissão do rapaz. Então, o seu olho se acostuma exatamente, com isso. exatamente. Né? Então não é o olhar de ver. O Saramago trabalha muito essa questão da cegueira, né? O que realmente você está vendo? A gente vê com 2 olhos, a gente pode ver e olhar. Sim. Não é verdade? Então, os seus olhos se acostumam. No Rio de Janeiro é comum você ver pessoas de biquíni. Os homens nem chamam tanta atenção. Por exemplo, na praia, a mulher de short não vai chamar tanta atenção assim. E essa vestimenta eu penso que já foi até mais erotizada em tempos recentes do que é hoje publicamente. Mas qual era a bibliografia mental de alguém que olhava? Quais eram as possibilidades construídas na sua mente, ainda que seja pelo mundo virtual, para que ele então fantasie desnudar aquela pessoa mesmo com aquela roupa? Então, a questão está, o que está sendo armazenado na memória? O que você está dizendo é que o problema não é a roupa, o problema é o que o cara carrega com ele. Porque você pensa numa tribo indígena, os meninos crescem e inventam algum peladão. O sexo tornou natural. Deixa eu tratar um caso real. Então, sensualidade não tem nada a ver com roupa. Isso aí. Não, isso não quer dizer que nós vamos sair por aí andando pelado, né, obviamente. Falamos dos gatilhos. Que há um código na nossa sociedade, um código moral em que nós temos que estar cobertos, vestidos, etc. e tal.